glórias sejam dadas ao nome de Jesus. Eu tenho dito aos irmãos que tudo no que diz respeito ao nosso Pai eterno, tudo que diz respeito a Deus, é por fé. As Sagradas Escrituras registram as palavras do Senhor, através do seu servo, dizendo que sem fé é impossível agradar a Deus. E a palavra diz que é para a gente ter fé em Deus. Ou seja, a nossa confiança maior tem que estar depositada nesse Deus que é onisciente, onipresente, onipotente, esse Deus que é transcendente. O Deus que criou todas as coisas. O Deus que tem o controle do universo. Agora, igreja, o que é que nós temos que estar sempre atentos? Na criação, em toda a criação, nós somos os únicos que o Senhor deu o direito de escolha, consciência. Nos comunicamos através da fala e através dos sinais. E a palavra diz que nós somos a coroa da criação. Então é extraordinário isso. Isso demonstra não somente o amor de Deus, mas o seu poder e a sua determinação em nos abençoar. Mas é preciso que a gente esteja bem atento, porque todas as nossas atitudes geram consequências. Então nós temos que ter muito cuidado com os pensamentos que alimentamos, com as palavras que proferimos e com os atos que praticamos. E esse texto que nós vamos ler aqui no capítulo 3 de Gálatas, dos versículos 23 a 29, nos fala que nós somos filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Amém? Mas antes que viesse a fé, éramos mantidos debaixo da lei, nela confinados para a fé que haveria de ser revelada. Desse modo, a lei se tornou nosso guia para nos conduzir a Cristo, a fim de que pela fé fôssemos justificados. Mas tendo chegado à fé, já não estamos sujeitos a esse guia, pois todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos vós que em Cristo fostes batizados, vos revestistes de Cristo. Não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Amém? O Deus eterno, Ele sempre procura fazer com que tenhamos conhecimento das suas promessas. E nós encontramos as promessas de Deus nas Sagradas Escrituras. A Bíblia Sagrada, ela não é um livro religioso, mas é a palavra de Deus. E na palavra de Deus o Senhor se comunica conosco e Ele nos dá as diretrizes de como devemos de viver, de como podemos viver, tendo uma vida feliz, abençoada e tranquila no mundo que está em guerra. Mas eu gosto sempre de ressaltar que uma vida feliz, tranquila e abençoada não é sinônimo de uma vida de facilidades. Não é sinônimo de uma vida sem aflições. As aflições fazem parte da vida. E o Senhor trabalha em nossa vida diante das aflições. Ou seja, o trabalhar de Deus nos fortalecendo, nos ensinando, nos capacitando para que possamos enfrentar as demais aflições que virão na nossa vida. Afinal de contas, estamos no mundo, mas não somos do mundo. Amém? No livro de Gênesis nós somos informados das promessas feitas a Abraão e a seu descendente, que é Cristo. Da mesma maneira, o Senhor nos faz saber que a lei, que veio cerca de 430 anos mais tarde, não anula o testamento que foi validado por Deus. A sua promessa não é cancelada. A herança provém da lei. A herança provém da lei. Já não provém mais
da promessa, amém? Mas é preciso ressaltar que foi pela promessa que Deus concedeu herança gratuitamente a Abraão. Então, a lei foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem a promessa tinha sido feita, e foi ordenada por meio de anjos pela mão de um mediador. A lei não contraria as promessas de Deus, porque a lei não concede vida e justiça. Então, a Escritura colocou tudo debaixo do pecado, para que a promessa fosse dada aos que creem pela fé em Cristo Jesus. Então a lei se tornou nosso guia para nos conduzir a Cristo, a fim de que pela fé fôssemos justificados. Mas tendo chegado à fé, já não estamos mais sujeitos a esse guia. Amém? Estamos sujeitos a quem? Ao Senhor. Então, pela fé, nós somos feitos filhos de Deus. Lembre-se sempre, em Cristo Jesus. Pela fé, todas as distinções e preconceitos foram eliminados. Pela fé, Deus nos faz herdeiros da promessa. Quando somos batizados na morte e ressurreição de Cristo, somos revestidos de Cristo. Nós temos vários irmãos que serão batizados no próximo domingo. E a todos eu perguntei: qual o batismo que salva? O batismo que salva é o batismo na morte e ressurreição de Cristo. Mas o que é o batismo na morte e ressurreição de Cristo? Quando nós entendemos e aceitamos que ali no Calvário, Jesus estava levando sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, os nossos pecados, as nossas iniquidades. Estava tudo sobre Ele. Então quando Ele entregou a si mesmo ali no Calvário, então nós morremos com Ele. Porque eram nossos pecados que estavam sobre Ele. Éramos nós que tínhamos que estar ali naquela cruz. Mas quando Ele ressuscitou, nós ressurgimos com Ele para que pudéssemos viver uma nova vida, como uma nova criatura em Cristo Jesus, amém? Então esse é o batismo que salva. Ou seja, se a trombeta tocar agora, os nossos amados irmãos que ainda não foram batizados nas águas, subirão conosco, amém? Quando nós aceitamos a Jesus, há um convencimento. E é o Espírito Santo aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então nós podemos dizer que o batismo no Espírito Santo, eu falo já mais alguma coisa, ele ocorre também naquele momento de entrega, naquele momento de convencimento. E o batismo nas águas, que é o cumprimento de uma ordenança. Agora, é preciso entender que existe o batismo no Espírito Santo e os dons do Espírito. Algumas denominações dizem o seguinte: se não falar em línguas estranhas, não é batizado no Espírito Santo. Mas tem visões, revelações, tem a mudança de vida. E isso ocorre por quê? Com o quê? A presença do Espírito de Deus. Quando a pessoa tem uma experiência com o Senhor e ela pode falar em línguas estranhas, ela não vai ter mais dúvida, porque se criou uma coisa que tem que falar em línguas. Não, falar em línguas é a evidência mais comum de já estar batizado no Espírito Santo. Deus não é como o homem que tem uma forma só, é multiforme. Então que você não tenha dúvida sobre isso. Estamos em Cristo. E eu posso dizer a vocês que essa foi a minha experiência. Eu vim de uma igreja histórica, ou tradicional, que ainda continua amando. E eu não acreditava que alguém pudesse falar uma língua estranha. E quando se dizia a língua dos anjos, eu digo, não, esse negócio não está certo. Mas eu me lembro que nós tínhamos, às terças-feiras, nós tínhamos uma reunião. E alguns irmãos, eram só homens, e a gente ia para um determinado lugar, uma determinada casa, e ali a gente orava por algum tempo. Eu estava indo para o escritório, eu não era pastor,
Igreja El Shaddai não existia. E dirigindo o carro eu digo: Senhor, eu preciso tirar essa coisa do meu coração, essa dúvida. O Senhor tem me dado visões, tem me dado revelações, mas se realmente eu já sou batizado no Espírito Santo, eu gostaria de falar em línguas. Eu gostaria. Então, Senhor, se eu for hoje à noite na reunião, quando a gente estiver orando, o Senhor então faz isso, me confirma se realmente sou. E foi uma reunião extraordinária, porque naquela noite o Senhor fez algo maravilhoso na minha vida. Então eu posso dizer para vocês que o que essa igreja crê, o que nós temos na nossa declaração doutrinária, nós cremos na obra do Espírito, e cremos também que é a evidência mais comum, aquela que não deixa dúvida, é o falar em línguas estranhas. Mas por favor, não é a única. Amém? Agora, esse batismo que salva, que é o batismo na morte e ressurreição de Cristo, identifica o cristão e torna o cristão parte do corpo de Cristo. Vejamos o que está escrito em 1 Coríntios, no capítulo 12, versículo 13. Diz assim: pois todos fomos batizados por um só Espírito. Observe que você vai ver que Espírito está escrito com E maiúscula, é o Espírito Santo. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13. Pois todos fomos batizados por um só Espírito, para ser um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Então, irmãos, o batismo nas águas é um símbolo exterior da obra interior do Espírito de Deus na nossa vida. Amém? Se alguém vai ser batizado sem crer, vai ser só um mergulho num tanque com água. A fé interior garante a nossa união com Cristo. Amém? Nós, igreja, nós somos o corpo vivo de Cristo. Na carta escrita aos Gálatas, texto básico da nossa mensagem, o apóstolo Paulo expressa a sua condição de revestido de Cristo. Ele diz: pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Igreja, essa é a experiência satisfatória de uma nova vida, onde, vou repetir, onde há paz, segurança, amor, fidelidade, perdão, renúncia e tudo mais concedido por Deus para que estejamos sempre diante do Senhor, disponíveis para o seu agir. Então essas coisas, tudo mais que foi concedido por Deus, não é? Sempre estiveram presentes em nossa vida de lutas, não é? Perseguições, na vida de Paulo, na vida de lutas, perseguições, açoites, naufrágios. Em todo tempo, o poder de Deus continuará alcançando vidas. É o agir do Espírito de Deus. Não somos nós quem convencemos, é o Espírito Santo, aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Agora, igreja amada do Senhor, todos nós precisamos nos deixar trabalhar pelo Espírito de Deus. O que significa isso na prática, pastor? Conceder espaço para que Ele continue agindo em nossa vida. Estar sempre plenamente conscientizado de que o Senhor precisa trabalhar na nossa vida, enquanto estivermos aqui, enquanto estivermos respirando. E esse trabalhar do Espírito de Deus precisa ser contínuo e crescente. Preciso dar mais lugar hoje do que ontem. Preciso dar mais lugar agora do que na hora que acordei. E assim por diante. Dar espaço e aceitar. Nós precisamos entender, nós precisamos aceitar que não somos perfeitos. Interessante porque muitas vezes a gente acha que não, eu só faço a coisa certa, mas o meu irmão, os meus irmãos não agem corretamente nem todas as vezes. Ô irmãos, todos nós erramos. Todos nós somos pecadores. Em Cristo Jesus, pecadores que não conseguem mais viver na prática do pecado. Mas somos pecadores, erramos sim.
A nova criatura não é sinônimo de alguém que não peca, não. Nós somos a igreja militante. Nós fomos libertos das cadeias do pecado, mas o pecado ainda nos rodeia. É por isso que o Senhor diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, irmãos, diante de tudo que temos visto e ouvido, continuaremos firmes em Cristo, na certeza de que todos os seus propósitos serão realizados por completo, sem falhas, sem nenhuma necessidade de consertos ou atualizações. Mas para que Ele faça na nossa vida, nós precisamos dizer: Senhor, eu quero, eis-me aqui, Senhor. E aí Ele vai mexer em coisas que a gente está às vezes acostumado há muito tempo, e aquilo já ficou como se fosse alguma coisa cauterizada, como se a gente achasse que aquilo não fosse mais pecado. Irmãos, pecado vai ser sempre pecado. Terceiro milênio, por favor, não é para falar em pecado, é para falar em pecado, sim. É para dizer que é preciso buscar a santificação, é verdade, sem a qual ninguém verá a Deus. E o que é santificação? Não é uma santificação segundo o conceito do mundo, mas uma santificação segundo o conceito divino. Ou seja, a busca da santificação é rejeitar a cada instante tudo aquilo que o mundo tem como normal, natural, mas que é contrário aos princípios contidos nas Sagradas Escrituras. Gente, pensa comigo, se nós estamos em Cristo, nós não podemos aceitar tudo aquilo que o mundo diz que é normal, que é natural. A gente não pode aceitar, irmãos, as coisas que são contrárias aos princípios contidos nas Sagradas Escrituras. Não dá para aceitar. Nós não temos poder de fazer com que as pessoas mudem de opinião, mudem de pensamento, mas nós temos o nosso testemunho. E o Senhor nos diz que é para amar o próximo. Eu tenho dito a vocês que o que a palavra de Deus diz que é para amar os inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. Mas Ele não está dizendo que é para andar colado com o inimigo, Ele diz que é para amar. Aleluia, glória a Deus. Você acha que alguém consegue fazer isso se não for pelo Senhor? Não consegue não, irmão. Não consegue não. E Jesus ali no Calvário, Ele levou o pecado de todos, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós precisamos estar sempre lembrados que, como igreja de Cristo, não somos um exército impiedoso que marcha para a vitória, deixando os feridos à margem da estrada. É preciso parar para cuidar. Para jogar pedra é fácil. A gente joga pedra correndo, de pé, deitado, sentado. Mas parar para cuidar tem que parar, tem que se baixar, tem que pegar, tratar e levantar. Então dá trabalho? Dá. Mas essa é a determinação do Senhor. Então a gente precisa ter muito cuidado como igreja de Cristo, porque vem todo mundo do jeito que está, e quem transforma é o Senhor. Ah, mas aquela pessoa no passado ela fez isso. Peraí. A Bíblia diz que em Cristo as coisas velhas já ficaram para trás, já passaram. Em Cristo Jesus as coisas já passaram. Não quero saber do passado de ninguém. Como pastor, eu tenho cuidado de você hoje, trazer a palavra. Eu e o pastor Murilo, como pastores de vocês, nós temos o compromisso com o Senhor de trazer essa palavra, quer gostem ou não gostem, quer aceitem ou não aceitem. Não podemos fazer diferente. Então a gente precisa ter muito cuidado com isso, com os feridos que chegam e que precisam ser tratados e que precisam ser muito bem recebidos. Mas eu encerro a nossa breve meditação dizendo que, como discípulos de Cristo, nós recebemos a missão para que anunciemos o seu evangelho em todos os lugares. E a mensagem de Cristo é a proclamação do reino de Deus. Arrependimento para perdão de pecados e salvação. Mensagem do Senhor.
mensagem de arrependimento. Se a mensagem do Evangelho não impactar, tem alguma coisa errada. Impactar, vai incomodar. Não sei porque eu fui lá naquela igreja de manhã e chega o pastor com palavra, falando que é para buscar a santificação, que é para... Graças a Deus, impactou. Nós jamais traremos uma palavra que seja uma palavra contrária aos princípios bíblicos. Agora, quem vai à nossa frente é o Senhor. Ele está na nossa retaguarda, Ele está do nosso lado direito, Ele está do nosso lado esquerdo. Ele faz o quê? Ele luta as nossas lutas. E Ele nos capacita para que possamos falar e fazer tudo aquilo que precisamos falar e fazer na hora certa e fazer da maneira correta. Amém? Então é necessário que a mensagem seja completa, sempre enfatizando que a salvação é pela graça de Deus por meio da fé. E isso é dom de Deus. Jamais nos esqueçamos que a fé é uma dádiva e não uma recompensa. Também jamais nos esqueçamos que a graça de Deus não impede que entremos nas aflições, que enfrentemos as aflições, mas a graça de Deus nos assiste diante das aflições. Aleluia! A graça de Deus está presente na nossa vida, em todos os momentos do nosso viver. Então estejamos plenamente conscientizados de que jamais seremos esquecidos, jamais seremos abandonados por Deus. Sejam quais forem as adversidades, o Senhor sempre estará conosco. Amém? Se você puder, feche seus olhos para não se distrair e apresente a sua vida diante do Senhor. A sua vida. Faça isso agora. Pai amado, apresentamos a nossa vida diante do Senhor, na certeza absoluta de que o Senhor escuta, o Senhor responde e o Senhor age. Pai, temos orado sempre, dizendo que queremos viver para o louvor da Tua glória. Para que isso seja possível, que a nossa dependência ao Senhor aumente a cada dia mais e mais. Em nome de Jesus, Pai, como Tua igreja, que permaneçamos neste lugar como sal da terra e luz do mundo, cumprindo a Tua palavra e fazendo tudo aquilo que o Senhor espera que os seus discípulos façam. Obrigado, Pai, por nos dar o entendimento que não podemos aceitar nada do mundo que é contrário aos teus princípios. No nome de Jesus, amém. Amém, igreja.